Bom dia, primeiro ano, turma 1001, tudo bem? Hoje, 22 de julho de 2020, vamos à correção do quinto bloco de atividades. Primeira questão. O professor traz para a sala de aula uma caixa de papelão totalmente fechada. Enquanto manuseiam a caixa, ele orienta os alunos para que procurem expressar o que pensam sobre o objeto a partir da seguinte indagação: o que poderá estar dentro daquela caixa? Esse procedimento metodológico terá como objetivo discutir a filosofia como, número um modo como cada um se coloca diante da realidade, procurando refletir sobre os acontecimentos a partir de certas posições teóricas. 2. Uma reflexão que não vai além da pura aparência dos fenômenos. 3. Um jogo irreverente que parte do que existe, critica, coloca em dúvida, faz perguntas importunas, abre a porta das possibilidades, faz-nos entrever outros mundos e outros modos de compreender a vida. 4. Uma atitude de constatação daquilo que a ciência descobriu. 5. Um modo de interrogar a natureza de modo científico, filosófico. Analise os itens acima e assinale a alternativa correta. A, B, C, D ou E. A alternativa correta é a letra E. Número 2. Relembrando o mote kantiano de que não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar, a solução para este aparente impasse parece ser dada pela própria natureza da atividade filosófica. Assinale a alternativa que melhor completa a sentença. Letra A. Ou seja, para além dos conteúdos abstratos a ser ensinado, está em questão a necessidade de que o estudante tenha um modo de pensar baseado nos pressupostos daquilo que é aparente. B. Isto é, sua peculiar característica reflexiva para além do conteúdo concreto a ser ensinado. O que está em questão é, antes, a necessidade de tornar familiar ao estudante um modo de pensar que aponta principalmente para os pressupostos daquilo que é aparente. C. O que está em questão é a dúvida na qual deve tornar familiar ao estudante. E D, pois o que está em questão é a capacidade do estudante de pensar com radicalidade os problemas apresentados pela cultura em que se vive. E é caracterizada pela descoberta, pela crítica ao óbvio, pela lógica formal do pensamento humano e pela radicalidade da proposta a ser assumida, enfim, pela reflexão individual ou coletiva. A opção correta é a letra B. 3. Para serem compreendidos, é necessário que os textos filosóficos sejam interpretados. O processo de interpretação dos textos filosóficos dar-se-á quando o aluno intérprete. Primeiro, abandonar essa primeira perspectiva e alcançar o texto em seu contexto específico. Segundo, retornar às suas próprias demandas problemáticas. Em síntese, uma exégese do texto filosófico só é possível na perspectiva de uma mediação entre texto e contexto de seu intérprete. Terceira, interpretar de modo analítico os pressupostos contidos no discurso, levando à crítica, possibilitando uma síntese entre o leitor, intérprete e autor. 4. Favorecer uma troca de argumentos, de um lado que contemplem o autor e de outro que considere a perspectiva axiológica do leitor-intérprete. Quinta, a partir de seus conhecimentos, capacidades e contexto pessoal, biográfico, sócio-histórico, etc. Assinale, então, agora a alternativa que apresenta a resposta incorreta. A, B, C, D ou E. A resposta incorreta está na letra B. 4.
Para se apropriar mais completamente de toda a riqueza possível de um texto, o aluno tem que desenvolver alguns procedimentos analíticos e, ao fazê-lo, ele já precisa ir registrando de algum modo suas impressões, interpretações, observações parciais, até que consiga reconstruir a estrutura textual e efetuar as críticas que julga pertinente. A respeito desse procedimento, ou seja, da necessidade de que o aluno registre suas impressões sobre o texto filosófico a ser analisado e elabore por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo, é correto afirmar, então, que, primeiro, constitui-se um processo em que se desenvolve a argumentação dos autores e aprende-se a encará-los no sentido de estruturar uma justificação para suas críticas. Segundo, constitui uma situação de avaliação privilegiada na medida em que pode tomar conhecimento da opinião do outro sobre sua produção, referir-se a algum padrão socialmente aceito, representado pela escola. Terceiro, ao escrever, o aluno pode objetivar seus processos de compreensão e tomá-los como elementos de autoconstrução consciente. Quarto, o desenvolvimento da competência da escrita é um aspecto secundário no desenvolvimento da personalidade e de um pensar reflexivo. Quinto, trata-se de desenvolver argumentações próprias e aprender a encadeá-las no sentido de estruturar uma justificação para suas críticas. Assinale, então, a alternativa que contém as afirmativas corretas. A, B, C, D ou E. A opção correta é a letra D. Quinta e última questão. O estudo da ética deve cuidar do conteúdo que toquem, em alguma medida, a sensibilidade da pessoa. Portanto, para que o indivíduo se incline a legitimar um determinado conjunto de regras, é necessário que o veja como traduzindo algo de bom para si. O autorrespeito, por ser um bem essencial, está presente nos projetos de bem-estar e de felicidade como parte integrante. Segundo os PCNs, ética, o êxito na busca e construção do autorrespeito depende, primeiro, do interesse individual que leva à construção da consciência moral e ética. Segundo, do êxito dos projetos de vida que cada pessoa determina para si, seja qual for o projeto escolhido, o mínimo de êxito na sua execução é essencial ao autorrespeito. Terceiro, na esfera ética, entendida como busca da conduta aceitável na sociedade, que permitem justamente o êxito dos projetos de vida e o desdobramento e o decorrente autorrespeito. Quarto, da esfera moral, pois é nessa esfera que cada um tem inclinação a legitimar os valores e as normas morais que permitam justamente o êxito dos projetos de vida e o decorrente autorrespeito. 5. Da imagem e do respeito que cada um tem em si mesmo, quando referenciado, mesmo que em parte por juízos que os outros o fazem dele. Então, agora, assinale a alternativa que contém só as afirmativas corretas. A, B, C, D ou E. As que contêm só alternativas corretas é a letra E. Eu espero que vocês tenham acertado bastante. Fica por aqui a nossa aula. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Até breve.